Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os custos logísticos, os principais conceitos, né? Então a gente viu já a etapa, como que funciona a estocagem, a armazenagem, vimos os tipos de modais e agora nós vamos falar um pouquinho de custos de tudo isso dentro da logística. Então a logística, ela possui a função de controlar e administrar os seus custos em relação ao nível de serviços que a gente presta para o cliente, né? Lembrando sempre que tudo gira em torno da necessidade do cliente. E a logística tenta atender a essa demanda. Então, os clientes, o que eles vão sempre querer? Um diferencial, né? Então, quando a gente fala sobre o aspecto logístico, nós temos que pensar em vários itens que vão melhorar esse diferencial e fazer com que ela seja preferida, né? A empresa seja a preferida no ramo de entrega. Então, dentro do conceito, né, o que os clientes procuram? Preço baixo, prazo curto de entrega, entrega com hora marcada e disponibilidade imediata de produtos. Então, quando a gente trata dos aspectos logísticos, seja no transporte, seja na armazenagem, nós temos que pensar em todos esses requisitos que são o que o cliente necessita. Quando ele faz uma compra, ele quer que seja no menor custo possível, né, num preço baixo, acessível e que seja de qualidade o produto e entregue o mais breve possível. Então, nesse sentido que nós temos que pensar, trabalhar e otimizar esses processos para atender essa necessidade do cliente. Mas, para que isso aconteça, a gente tem os custos também, né? E é nesse sentido que nós temos que tentar reduzi-los ao máximo para ter uma melhor lucratividade e atender às necessidades do cliente. Então, aqui tem alguns dados importantes. A Associação Brasileira de Movimentação e Logística, ela estima que o custo logístico em uma empresa pode equivaler até 19% de seu faturamento. Ou seja, a gente tem bastante gastos, custos, né, em relação a esse ponto da logística, porque é em função da necessidade que o cliente quer, né? Então, se o cliente quer a entrega o mais breve possível, eu tenho que ter um acesso rápido ao produto e fazer a entrega de imediato. Para isso, eu vou gastar combustível, eu tenho que ter a disponibilidade do produto de imediato, esse produto vai estar armazenado em qual local? Como que eu vou fazer essa localização? Então, tudo isso tem custos, né? O pessoal que vai separar o pedido, a gente tem que fazer o pagamento desses funcionários. Quem vai fazer o transporte, tem o pagamento dos honorários, tem a manutenção do veículo. Então, tudo isso é custo, né? Que a gente tem que verificar dentro da empresa. Então, assim, de suma importância para a empresa é saber identificar e medir, né, mensurar esse tipo de custo, que pode significar muitas vezes a própria existência da empresa. Quando nós trabalhamos nesse aspecto do ramo logístico, a gente executa, né, esse processo tanto de armazenagem do produto, da estocagem, quanto da entrega, transporte, distribuição, eu tenho que saber fazer um gerenciamento muito minucioso nesse aspecto dos custos. Porque como ela envolve bastante parte do faturamento, pode ser que, se eu não souber fazer um bom gerenciamento, posso ocasionar um prejuízo para a empresa, né? Eu não posso prometer algo para o cliente, falar que vou entregar daqui 2 dias e acabar entregando daí 10 dias. O cliente não vai ser fiel àquela empresa, vai causar, né, um transtorno enorme, vai querer o dinheiro de volta, não vai querer o produto, vai fazer uma má divulgação da empresa, falando que a empresa não cumpre com os seus prazos. Então, nós temos que saber lidar bem com esses aspectos, porque tudo, né, gera uma consequência. No Brasil, os grandes empecilhos à produtividade e a consequente redução de custos logísticos são a infraestrutura, né, do país. A gente viu lá nos tipos de modais, né, os vídeos que eu passei para vocês. Nós temos muitos problemas que poderiam, se nós tivéssemos investimento a longo prazo, poderíamos solucionar vários aspectos no ramo da logística, né?
Poderíamos otimizar muitos processos. Ao invés de utilizar só o modal rodoviário, poderíamos utilizar o hidroviário, por exemplo, né? O transporte portuário teria uma grande valia, um grande valor para as empresas e para o país. Mas nós não temos essa cultura de pensar a longo prazo. Então, isso impacta nas empresas também. Essa falta de investimento, de infraestrutura nesse tipo de transporte prejudica, aumenta os custos logísticos, né? A gente tem que fazer mais rodagem, gasta mais combustível, tem mais impostos, né? Mais tributos, então tudo tem uma consequência. E os impostos em cascata, né? Acabei de falar, que inviabilizam muitas soluções logísticas. A gente tem muitos impostos, né? Então, tudo isso pode causar uma consequência que é complicado a gente fazer uma redução de custos na área da logística devido a esses dois fatores que são os principais, né? A infraestrutura, que nós não temos tantos recursos, e grande quantidade de impostos. Por exemplo, um imposto que sempre tem modificação de estado para estado é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, dependendo de onde que acontece, de onde você vai levar o seu produto, transportar ou fazer a entrega, é um custo diferenciado que tem que ser repassado para o cliente e às vezes pode ocasionar alguns prejuízos, né? Algumas dificuldades para a empresa. Por conta disso, a gente tem que repassar e aí os impostos são diferenciados. Então, os custos logísticos, eles também eles estão associados às atividades de suprimentos, apoio à manufatura e à distribuição física. Ou seja, estão relacionados à questão do estoque, né, da armazenagem e do transporte. Em virtude desses custos serem, em boa parte, fixos e indiretos, pode haver algumas dificuldades de controle dos mesmos. Então, nós temos que saber entender o que é um custo fixo, o que é um custo variável e como que a gente pode controlar isso. Custo fixo é aquele que a gente tem, é uma conta que nós temos que pagar sempre, independente se eu tive uma grande procura ou uma baixa procura. Então, por exemplo, dentro de um armazém, eu tenho eu tenho gastos com a energia elétrica. Então, eu sei que ela às vezes tem uma variação de valores, mas ela é uma conta que nós temos que pagar todo mês, independente se eu usei bastante ou usei pouco. Então, é considerado um custo fixo, tá? Aquilo que está associado ao meu produto, né? Então, por exemplo, uma empilhadeira movida a combustível, né? Esse combustível, ele é um custo variável, porque se eu tive uma alta demanda dentro do armazém e teve bastante movimentação dessa empilhadeira, eu vou gastar mais. Se eu tive uma baixa procura desses, né, dentro do armazém, desses produtos, baixa serviço, ela vai movimentar menos, então vai ser um custo variável, que tem variação de acordo com o produto ou de acordo com a necessidade do serviço, tá? Então, é basicamente esses dois custos que são trabalhados e tem que ser identificados para a gente conseguir administrar essa questão de custo logístico. O custo logístico, ele tem vários itens que o compõem, né? Então, nós temos que calcular um a um. Tenho que fazer um cálculo do custo com estoque, que é o custo do inventário, os produtos que estão parados em estoque, nós temos um custo quanto a isso. Quanto mais tempo o produto parado, mais dinheiro a empresa perde, mais capital ela está perdendo. Então, eu tenho que fazer uma gestão nesse sentido. O custo da armazenagem, então, todo equipamento que faz uma movimentação de um produto dentro do armazém, o pessoal que trabalha nesse armazém, o local, se ele é alugado, a energia elétrica desse local, tudo isso a gente tem que calcular como um custo de armazenagem, tá? Os pallets que são utilizados,
para fazer o alocamento dos produtos, então entra como um custo de armazenagem. O custo com transporte está relacionado aos caminhões, aos transportes que a gente utiliza, seja modal rodoviário, seja ferroviário, mas a gente tem um custo para isso, né? Eu gasto combustível, tem manutenção do veículo, tem que pagar o motorista, então tudo entra como um custo de transporte. O custo com o nível de serviços, então é o custo com processamento dos pedidos do cliente, que está relacionado ao que o cliente deseja. Temos um custo, geralmente é com os sistemas, né, que utilizamos para fazer esse contato com o meu cliente. Custo com embalagens, seja a embalagem que está ligada diretamente ao produto, ou seja a embalagem do aspecto logístico, as caixas de papelão, por exemplo, né? Uma caixa de papelão, uma caixa de madeira, um fardo, uma saca. Então, isso tem um custo também dentro do setor logístico, para fazer essas embalagens que são utilizadas para fazer o transporte de grandes quantidades de produtos. O custo com a tecnologia da informação, que são os sistemas que são utilizados dentro do sistema logístico, e o custo com tributos, que são todos os tributos, taxas e impostos que são relacionados à área da logística. Então, tudo isso compõe todos esses custos, item a item, somados, eles vão compor o custo logístico. Nós temos os quatro custos principais, né? A gente fala, tem todos os custos logísticos, só que nós temos 4 que são os principais, que geralmente é o que a gente mais foca de calcular, né? Para conseguir identificar onde que a gente pode melhorar os processos. Então, nós temos o custo com armazenagem, ele representa 5% do total de custos logísticos. O custo com estoque representa 31%. O custo com o nível de serviços, processamento dos pedidos, 4%. E o custo com transporte é o maior, né? Representa 60% do total de custos logísticos. Então, ele é o mais, vamos dizer assim, tem mais impacto dentro do aspecto da logística. Aí vocês vão me perguntar, mas e os demais custos? Por exemplo, o custo com tributos, a gente tem tributos aqui no transporte, eu tenho tributos no estoque, na armazenagem, então ele fica integrado um pouquinho em cada item. O custo com embalagem, geralmente a gente trabalha nesses dois itens aqui, na armazenagem, que é a embalagem terciária, a embalagem quaternária, e no custo do estoque, que é a embalagem primária e secundária, né? Nós vamos ver essas diferenças. Então, elas incorporam nesses custos aqui também, tá? Então, por isso que eles não estão integrados aqui, porque eles entram em outros custos que são mais relevantes dentro da área da logística. Aqui nós temos uma reportagem que é de 2020, né, que está falando sobre o impacto da pandemia, né, da Covid-19 na economia e na cadeia logística. Então, o Banco Central diz que ele derrubou uma projeção do PIB, do Produto Interno Bruto, para uma expansão de 2,2% para zero, né? Então, mas tem muitos setores que se preparam para uma retração econômica. O que é isso? A gente, por conta, né, da disseminação do Covid-19, do coronavírus, muitos países estão restringindo a circulação de pessoas e, consequentemente, a circulação de produtos, né? E aí, essas ações foram necessárias, né, aconteceram para salvar vidas, mas impactaram na paralisação da economia, porque a gente não tem um giro quanto a isso. Então, teve um impacto grande em vários países e no nosso setor também. Então, aqui tem alguns aspectos que foram impactados, né? A importação e exportação de cargas, teve um problema, né, drástico, caiu drasticamente esse tipo de importação e exportação. O setor do turismo ficou parado, as passagens aéreas não foram compradas, não podia utilizar.
acordos comerciais foram adiados, o agronegócio não foi tão afetado, mas tiveram perdas nas importações. Agora está normalizando, né? Teve algumas modificações, mas no início, essa reportagem é do início de 2020, ela teve um grande impacto. Aumentou as vendas online, e se aumentou as vendas online, a gente tem uma consequência de aumento no aspecto de entregas no setor da logística, né? Então a logística ela teve que se reinventar para que não ficasse impactada, né? Então teve uma reinvenção para a logística nesse sentido. O transporte rodoviário teve quedas nos aspectos de lojas físicas, mas a gente teve um aumento, uma alta demanda nos segmentos alimentício, de higiene e medicamentos. Mas a gente tem sempre a consequência, né? Aumentou, mas eu não tenho pessoal qualificado para conseguir fazer a entrega desses produtos. E aí baixa o volume desses produtos menos essenciais. Então, essa reportagem mostra que uma situação, né, de crise impacta na logística, de qualquer forma. A gente teve, né, um momento aí que a gente percebeu que a logística é essencial. Logística não é só carregar caixa, não é só ter o produto enfiado no armazém e entregar, não é só isso. Tudo gira em torno desse aspecto logístico. E quando a gente pensa nesse conceito dentro da empresa, eu tenho que pensar que eu tenho que otimizar o melhor possível, tenho que tentar fazer todos esses procedimentos da armazenagem, do estoque, da entrega, da melhor forma possível, atendendo a necessidade do meu cliente e tentar o menor custo para que a minha lucratividade seja o mais alto possível. Então é isso que nós temos que pensar quando falamos em custos logísticos, ok? Então hoje é um pouquinho mais de conceitos, nas próximas aulas teremos os custos de cada etapa.